uma live de mulheres empreendedoras com sangue na guerra. Hoje temos a Disa, aqui está ela. Olá Disa, bem-vinda. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Rita Marcelino, especialista em comunicação e marketing digital, fundadora da marca Mulheres Empreendedoras com sangue na guerra. Trago-vos de 15 em 15 dias mulheres empreendedoras com a sua própria história, que falam um bocadinho da transformação pessoal, da sua transformação também enquanto profissional, falam do processo, dificuldade pelo qual passaram, atualmente como é que se sentem. E hoje tenho aqui a Disa, a Neuza Disa, CEO da marca Disa Campino Eco, portanto design para peças ecossustentáveis. E a Disa vai-nos falar, portanto o tema dela, escolheu usar as suas valências no seu próprio negócio. Passou por várias empresas, vários países, chegou a um ponto que, ok, vou apostar as cartas naquilo que eu gosto de fazer e à minha maneira, não é, Disa? Exatamente. Então, olha, se quiseres começar por te apresentar, para quem ainda não te conhece, falares um bocadinho sobre ti. Bem, já disseste o meu nome, não é? Sou Neuza Disa. É os meus dois nomes próprios, porque às vezes já há um pouco de dúvida em relação a como é que devem tratar, não é? Também aconteceu connosco. Sim. Eu trabalhei muito tempo fora e então o Neuza não era muito fácil e então toda a gente adotava o Disa. E não havia cá erros, nem como é que se pronuncia, então ficou o Disa. Sim. Qualquer das formas. Como é um nome um pouco também vulgar, acabei por o usar na marca. Ok. É assim, a marca sofreu algumas alterações, mas mais à frente já vos posso falar sobre isso. Agora é parte da minha apresentação. Então, eu sou a Neuza Disa, não é? O que é que eu posso dizer sobre mim? Sou formada em História de Arte. Sempre vivi de uma forma muito prática e muito intensa às artes. Desde a parte da formação académica, desde o secundário, sempre fiz muitas exposições desde os meus 13 anos. E sempre soube, não vou dizer sempre, mas talvez a partir dos meus 13, 14 anos, sempre senti que a minha profissão e a minha praia, exatamente, era as artes e era por aí que eu tinha que desenvolver a minha vida e também a minha felicidade. O que é engraçado é que dentro das artes isto é um mundo, não é? E esse mundo eu quis abraçar, quis experienciar de tudo um pouco e até para um pouco pela dificuldade da sociedade em arranjar emprego, nomeadamente em Portugal, e isso é uma coisa que essa área também incutida. Vais para artes, vais fazer o quê da vida? É sempre essa frase. Eu sei que também fui para artes e era um bocadinho a mentalidade, sim, é verdade. E foste para a Belas Artes de Lisboa, não é? Sim. Exato. E eu, por acaso, desculpa, fiz um bocadinho de investigação também acerca de ti e achei engraçado também seres de artes. E acabamos sempre por enredar por caminhos que profissionalmente temos mais saídas, ou então vamos vendo, não é? As valências. Vamos ajustando. Claro. Vamos ajustando. Então eu formei-me em História da Arte, entretanto, quer dizer, mas antes da História da Arte eu estive em pintura. Portanto, é tanta coisa que às vezes até me esqueço. É bom. Sério, é variedade. Entrei para a faculdade com 17 anos, era muito novinha. Pois já, a malta fui para tomar, é engraçado, fui para tomar para pintura, na altura isto antes do processo de Bolonha. Sim. Eram 5 anos de licenciatura, sabes? Era muito, sim. Exato. E então fui para a pintura porque era o meu sonho, eu adorava pintar, desenhar, eu queria lá saber se ia ter emprego, se não ia ter emprego, eu depois lá me safava, era assim que eu pensava. E então fui para tomar e fiz pintura, depois entretanto é que fui fazer uma nova licenciatura, já depois do processo de Bolonha, e fui para a História da Arte, porque comecei também a ganhar um interesse especial dentro da investigação. Porquê também? Porque neste período eu estava no Exército, então eu sempre trabalhei e estudei ao mesmo tempo, porque eu sempre tive que pagar os meus estudos, e então tive que pensar assim, eu tenho que trabalhar em algum sítio que me dê a possibilidade de estudar ao mesmo tempo. Então, eu arranjei um trabalho no Estado, nomeadamente o Exército, estive lá
E eles dão muito apoio nessa parte. Quem quer... Não posso falar sobre isso. Okay. Estou a falar pelos casos que sei, não é? Cada experiência é uma experiência, pronto. Exatamente. Existem experiências boas, outras menos boas, espero que sejam todas muito melhores que a minha. Eu tive uma grande luta dentro do Exército, e quem me conhece e quem esteve lá comigo sabe a luta que foi. Tive pessoas que sim, me apoiaram, poucas mas boas. Essas sim, é de enaltecer. É isso é que é importante, poucas mas boas. Exatamente. Do que muitas e não valeu. E normalmente até tive sorte no meio dos azares, não é? Porque eram dentro da parte da minha chefia, não é? Eu tive chefias dentro das áreas culturais e dentro das engenharias, percebiam as minhas áreas e as minhas valências e até gostavam que eu desenvolvesse nessa matéria. Okay. Daí depois eu também ter ido para a História da Arte, porque eu, como estava a trabalhar num gabinete de estudos arqueológicos, fui para a História da Arte e aquilo conciliava imenso com o trabalho que eu estava a ter no momento. Era espetacular, nomeadamente derivado a isso. Okay. Eu trabalhava em cartografia, que era muito giro também dentro da História da Arte. E desculpa, eu interrompi-te, diz-me. Não. Ia-te perguntar aqui, continuando aqui a lógica, e acho que já estava a enquadrar um bocadinho, que é o que é que te fez tornar uma mulher com sangue na guerra? Portanto, logo aí já enquadraste um bocadinho o facto de também sangue na guerra, estudar e trabalhar, ou seja, já tinhas aí, não é toda a gente, não é? Principalmente quando inicias com 18 anos, há pessoal que tem o apoio dos pais e pronto, outras facilidades, e tiveste de começar logo a trabalhar, portanto ingressaste logo aí numa realidade que é aquele choque que todos nós passamos quando ingressamos no trabalho. Eu comecei, vou-te ser muito sincera, eu comecei a precisar do dinheiro mais para comprar material de artes quando estava em artes, não é? A partir dos 14 anos, quando eu entrei para o 10º ano. Sim. E o meu pai, quando podia, ajudava, quando não podia, não ajudava, e eu detestava pedir ao meu pai, e então acho que também um pouco pelo meu feitio de estar a não querer pedir, eu comecei a vender quadros, comecei a desenhar pessoas, comecei a vender coisinhas na escola, e desenrascava-me assim, aquilo que eu lucrava. Já tinhas aí o bichinho, já começou aí o bichinho para as peças, sim. Sem dúvida nenhuma. Então, estavas no ponto de situação que, portanto, depois foste a História da Arte e quando terminaste? História da Arte e depois, entretanto, fui fazer a licenciatura, isto quando estava na altura do Exército, em simultâneo foi o Exército e foi a licenciatura em História da Arte. O meu foco era não perder nenhuma cadeira, nem ficar para trás, porque senão a minha vida ia se enrolar mais um bocadinho, ia ser mais complicado. Claro. Assim que terminei a faculdade, eu propus-me um processo de Erasmus, aquilo não era Erasmus, era outro nome, era ir trabalhar para fora, era um programa chamado Leonardo da Vinci. Vai lá que ainda me lembro disso, que há coisas que eu já não me recordo. Isso é cabeça de mãe, cabeça de mãe que começas a esquecer das coisas. Já não consigo lembrar muita coisa, é que é muita coisa mesmo. E então fui para Londres. Foi uma luta também, isto aqui resumindo a coisa toda, uma luta para ir trabalhar para um país internacional em que a faculdade fazia essa transição, mas o processo também, e a luta passava muito por nós alunos. E então fui para o Museu Britânico. E então foi espetacular, foi uma das melhores experiências da minha vida, tive lá 10 anos, mas era um estágio, um estágio profissional, com o reconhecimento do programa Leonardo da Vinci, que era espetacular, e depois eu tinha que trabalhar, então em Londres, para me sustentar, para viver, para pagar casa, para pagar comer, transportes, eu tinha que trabalhar. Então trabalhava no Museu Britânico as minhas 8 horas, porque normalmente quem faz esses estágios, vamos ser realistas, há um pai ou uma mãe que tem uma facilidade de, digamos, bancar a vida londrina, não é? Ou há algum conhecido lá que depois ajuda, não é? Partilham casa, partilham quarto, pronto. Sim. E então acabei por começar a trabalhar em design gráfico, em part-time, não percebia nada daquilo, percebia muito pouco, mas tinha o interesse e a vontade, e então fui trabalhar com o Break Orlansky, até posso ter o nome dele, não há problema nenhum, que é um grande artista, aprendi imenso com ele, ele precisava de apoio, tipo uma auxiliar, uma assistente, fazer coisas de design, porque tinha imenso trabalho, não conseguia dar vazão a tudo, e ele tinha aquelas valências todas que eu admirava muito num artista, ele fazia tudo para ter trabalho, fazia imenso e era muito bom em tudo o que fazia.
Até chefe de cozinha era, por exemplo. Também é uma arte, não é? Sim. Não, e é questão de não ter receio de fazer outras coisas, tipo, não é? Há pessoal que fica-se, não, eu sou isto, só vou fazer isto. Não, é que dá experiência ter outras noções, não é? Fazer outras e é tão bom áreas, fazermos de tudo. É o melhor que existe. Sim. Até porque nos aprendemos a desenrascar-nos sozinhos, não é? Exatamente. Sem depender tanto dos outros. E quando nós temos uma das áreas ou uma das situações a correr mal, a gente salta para uma das 10 que já estamos à vontade. Exatamente. O que é muito bom. Pronto, então, nessa experiência de design gráfico, desenvolvi muito conhecimento a todos os níveis, abri-me portas, fiz outras coisas ao mesmo tempo, não foi só isso, tanto trabalhei em restaurantes, como trabalhei a tomar conta de crianças, tudo ao mesmo tempo, trabalhei em estádios de futebol, que foi espetacular, e que foram experiências únicas também. Enfim, trabalhei em casamentos de indianos, paquistaneses, uma festa. Eu, se me for a lembrar de tudo, nunca mais venho daqui. Pronto. Mas tudo experiências muito Tens que começar a pensar, ponderar, escrever um livro. É verdade, porque tens muitas temporadas. É isso. Não, são histórias, vivências interessantes, não é? Quem esteve lá fora vê muita coisa, muitas experiências diferentes. Sim, valorizamos as coisas com outros olhos, sem sombra de dúvidas. Ok, então... E depois, onde é que eu vou passar? O que é que queres saber a seguir? Porque senão eu nunca mais me... Quero saber como é que colocaste o processo em prática do teu próprio negócio. Portanto, falando depois que passaste... Portugal. Ok, andei aí por vários países, depois para além disso andei noutros países também. Depois estive na Arábia Saudita, estive no Dubai, trabalhei sempre em turismo, em marketing, sempre várias áreas, exatamente como eu disse de início, todas diferentes dentro da base das artes, ok? Cheguei a dar aulas a crianças também, de formação artística, de várias situações relacionadas com museologia, enfim. E o que é que acontece? Depois comecei a pensar em fazer um mestrado. E vim fazer um mestrado depois a Portugal e fiz um mestrado na área já aí comecei a pensar um bocadinho, ok, vamos lá aqui tentar pôr um bocadinho de gestão e financeira aqui com a mistura das artes, porque acho que pode ser uma mais-valia para mim, apesar de não gostar de financeira, não gosto nada disso. Olha, eu tive aqui uma convidada que disse assim, a dica dela de empreendedora foi... comecem a informar-se já sobre finanças o mais rápido possível. Portanto, se tu foste aliar, unir a área de gestão financeira com outra área que tu gostas, pronto, é fundamental para ter noção. E as noções ajudam em muita coisa também. Então, aí foi a parte do esforço, digamos. Eu até então andava feliz da vida porque eu gostava de tudo e tudo. Apesar do esforço de estudar e ter boas notas, era uma coisa. Agora, quando se estuda uma coisa que não se gosta, já era outra. E então fui para a gestão de mercados de arte. Então, foi um mestrado muito específico, que já dá mais uma vertente cultural a nível de direção de museus, direção cultural, já de eventos, de espetáculos, com outras perspectivas. Gostei imenso do mestrado, foi maravilhoso, gostei muito. E consegui também desenvolver um pouco mais a parte da gestão e do marketing. Okay? Porque também tinha cadeiras de marketing. O que acontece é que acabei depois também por começar a desenvolver a minha carreira profissional, porque eu já estava muito focada em desenvolver a minha carreira profissional em Portugal. E isto tudo sem mencionar que eu tinha um filhote, está bem? Mas depois eu sei que há muitas perguntas confusas. Como é que eu fiz isto? Sem mencionar que é uma coisa super importante, não é? Dá logo aí outro gás. Uma pessoa tem que andar logo para a frente. Mais ainda. Teve comigo no Museu Britânico, teve comigo em Londres a viver. Pronto, ele acompanhou-me. Foi uma luta doida, mas ele acompanhou-me sempre. Entre Portugal e Londres. Mas isto é 2 horas de avião, não é assim muito grave. Às vezes gasta-se mais gasóleo daqui ao Porto, está bem? É verdade. Olha, mas isso é mesmo verdade. Eu vou muitas vezes ao norte e é mais caro quase do que uma viagem de avião assim para este tipo de destinos que estamos aqui a falar. Por isso. Mesmo, sem dúvida nenhuma. Sim. Pronto, entretanto, comecei a trabalhar a nível de carreira profissional, desenvolvi bastante e comecei a trabalhar como diretora de uma universidade, de um gabinete de marketing. Então foi assim também logo a nível de cargo e de responsabilidades foi assim um auge, digamos, na minha vida. Depois outra vez, viagens, sempre na parte internacional, também estive sempre ligada à parte internacional. Isso foi uma coisa que nunca desliguei, nunca desconectei.
Depois também porque tinha as línguas, falava 5 línguas, ajudava, enfim. Também mais um ponto a favor que a gente nunca deve deixar para trás, ir aprendendo línguas, não é? Certo. Não é preciso tirar cursos, ok? As pessoas têm esta mania e não têm tempo para curso. Eu ainda tirei alguns, mas não é preciso, alguns não é preciso. E depois, como a nível da carga de ser diretora de uma instituição ou de um departamento, que não só com uma faculdade, eu depois também fui diretora de uma multinacional e era de uma empresa, de uma indústria, mas sempre também da parte da direção do gabinete de marketing. A pressão começou a aparecer, não é? Começou a ser exaustivo e eu era um pouco mais responsabilidade, não é? Trabalhava demasiado, de manhã à noite. Eu chegava a casa muitas vezes, aí era o caos, não é? De ter que estar sempre a pedir à minha mãe para ficar com o pequenino. Depois, entretanto, aparecem outros filhotes, que eu tenho um com 18 já, tenho um com 7, e depois a seguir ainda veio o terceiro, depois da história. A casa cheia. Não é? Porque esta é a parte. Haja alegria. Haja alegria, exatamente. E o que é certo é que conseguiste sempre tudo, portanto, mas pronto. Mas estavas a dizer que acabaste por fazer aí uma escolha, não é? Portanto, a carga... Depois, entretanto, eu estava a ficar extremamente cansada, exausta. Eu chegava a casa às vezes à meia-noite, 1h, e quando chegava a casa era atender telefonemas, falar com alunos, por exemplo, que vinham de todo o mundo com horários diferentes e que eu tinha que estar responsável como é que eles chegavam, não chegava a minha cabeça a pensar o que é isto não é vida. Eu adorava aquilo, atenção, aquilo dava-me adrenalina, mas comecei a olhar para os que estavam em casa, não é? Claro. A dar prioridade, não é? E a Neuza estava pouco, e a mãe está pouco, e não havia vida para eles, não é? Claro. E então comecei a pensar seriamente, isto também é assim, normalmente quando as pessoas são assim, isso certamente já aconteceu com muitas pessoas, até quem me esteja a ouvir ou não, há um problemazinho que nós vamos até a exaustão, até o corpo dizer, o corpo manda mensagem, sinal, não é? Para, não dá. E aconteceu isso comigo, eu fui parar ao hospital porque eu comecei a ganhar ansiedade extrema, que eu nem sabia o que era ansiedade, Eu até, desculpa a expressão, mas eu gozava que as pessoas falavam em ansiedade. O que é isso? Eu não tenho tempo para isso. Não tenho tempo para essas coisas. Eu ando aqui num ritmo e eu sei lá o que é isso. Eu não tenho tempo para ficar doente, por amor de Deus, não venham aqui ocupar o tempo. Eu estava constipada, nunca tive febres, não, nada. Ansiedade, e então começo a sentir, o coração, é uma série de coisas que nem vale a pena estar aqui a falar as características e os sintomas que são horríveis, e eu fui para o hospital de urgência. Como é que é a realidade de muita gente, mas sim. Exato, e depois fui reencaminhada para 2 ou 3 médicos diferentes, etc. E diagnóstico, olha, você está a entrar em burnout. Eu, o que é o burnout? Também não sabia. É só termos novos. E pronto, eu percebi que realmente, de uma forma forçada, tinha que mudar de vida. Entreguei a minha carta de despedimento, e pus-me a fazer à vida, digamos, fazer qualquer coisa, e aqui é aquele clique de, porque ao mesmo tempo, com este meu dinamismo todo, eu sempre fiz design, sempre trabalhei em várias coisas ao mesmo tempo, e tinha muito um sistema de muita gente recorria a mim, até mesmo amigos, familiares, a pedir ajudas. Olha, faz-me fotografias disto, gostava de abrir um negócio, mas eu não sei o que é de fazer. Eu queria um logotipo, não sei o quê. E a Neuza sempre a fazer, e até de graça. Fazia por amor, por carinho, não tinha coragem de pedir. E essas pessoas todas... Porque não precisavas disso, não é? Porque tinhas o teu trabalho a tempo inteiro. Exatamente. Exato, eu estava ali com aquela minha estabilidade, eu dou de mim, dou com todo o amor e carinho. E atenção, e eu digo mesmo isto até mesmo a nível de gestão, de abrir projetos e escrever projetos, não é só chegar ali e dar ideias, eu fazia tudo de raiz às pessoas. Eu chegava a fazer sites, ok? Eu chegava a fazer lojas online, eu chegava a fazer tudo. E com qualidade, e bom, e bonito. E depois eu olhava para trás, passado 2, 3 anos, mais ou menos, e assim, está a ter sucesso na área, que bom, não é? Sim, mas caralho, porque é que eu ando aqui a dar tanto de mim e não paro um bocadinho para fazer isto por mim e deixar de fazer para ti, em vez de fazer para os outros? Pois, exatamente. E então foi isso, olha, despedi-me, comecei a fazer, eu já fazia fotografia, já fazia essas coisas todas que estou a fazer, mas comecei a fazer mais
de uma forma mais profissional, criar um foco na fotografia, fazer eventos, casamentos, etc. Comecei a desenvolver muito dentro da fotografia, isto para perceber como é que se chegou a este projeto. Sim. E depois foi a altura do Covid, né? O Covid, o que é que aconteceu? Eventos, casamentos, eu tive um problema enorme, porque eu estava com reservas de 2 anos, foi tudo por água abaixo e eu assim, ok, eu vou ter que dar a volta outra vez. Né? Outra vez, sim. E então foi começar a pensar, vou fazer agora alguma coisa só focada naquilo que eu amo, não quero saber mais nada, não vou para o difícil, vou para o fácil. E então comecei a pensar no desenho, que é o que eu mais adoro fazer dentro das artes, dentro da fotografia, dentro de cinema, dentro de escultura, gosto de tudo, mas o desenho é o que eu mais me sinto eu própria. Então assim, eu vou desenhar, e vou desenhar aonde, em quê, que é desenho que a gente faz, ilustrações, às carradas. Não é? Como é que eu me vou destacar da concorrência, não é? Exato, o que eu vou fazer aqui diferente? Assim, eu como normalmente até comecei a pensar um pouco e a focar-me no que é que eu tinha diferente, o que é que eu fazia diferente. Eu sempre desenhei rápido, sempre desenhei muito rápido e sempre gostei de retratos e sempre gostei de fazer coisas assim mais difíceis relacionadas com o corpo humano e etc. Então, eu vou desenhar qualquer coisa, por exemplo, se alguém pensa num projeto, lá está, depois tem a parte da financeira, a gestão de projeto, se compensa, se tem lucro, essas coisas todas são fundamentais. E a minha cabeça começou logo a pensar nisso tudo de forma rápida, porquê? Porque já tinha o meu background, não é? Certo. Não me vou pôr a fazer um negócio que cada desenho me vai demorar 3 horas a fazer e vou vender um desenho por 10 euros. Imagina, esquece. Isso não funciona. Então, como eu sou rápida a desenhar, para mim é o meu ponto mais positivo, é a minha mais-valia dentro do meu negócio. Sim, e tempo é dinheiro. Sim. E não apago. As pessoas apagam, as pessoas cometem muitos erros. Eu já não estou nesse nível. Eu desenho e o que desenho fica e está. E graças a Deus tem funcionado, não é? Então eu pensei, eu vou desenhar em tecido. Porque normalmente em tecido, o que é que as pessoas veem? Veem impressões, não veem tecido, não veem desenhos, não é? Eu sei que vai suscitar curiosidade nas pessoas e as pessoas vão achar estranho. Como é que ela desenha no tecido e não pode apagar? Ou como é que ela desenha e vai demorar uma eternidade aqui a fazer um desenho? Enfim, vai suscitar uma série de questões. E isso é interessante, porque causa diferença, não é? Então foi assim, comecei a agarrar em tecidos e depois, ok, também tive que arranjar um foco. O que é que eu vou desenhar? Tecidos verdes, amarelos, quer dizer, existem milhões de tecidos, não é? Não, eu vou ter que ir para o base neutro. E o que é o neutro? É o linho e o algodão. Pronto, foi aí que surgiu a situação de eu vou ter que fazer um trabalho vocacionado com ecologia. Pois, e eu já tinha dado 1000 ideias a 1000 pessoas que eu conheço trabalharem dentro da ecologia, não é? Sim. Entretanto, agarrei essas valências todas para mim e assim, ok, vou trabalhar em tecidos ecológicos, que até é uma coisa mais nobre, não é? Não é tão vulgar, tem qualidade, porque eu quero fazer uma coisa de qualidade, e vou fazer quadros, e vou fazer artigos, ainda não sabia muito bem o quê, em tecido. Entretanto, surgem ideias de fazer malas, ou surgem ideias de fazer bolsas e almofadas, eu não costuro, e também começo logo a pensar, vou ter que costurar, porque eu tenho aquela mania de tenho que fazer tudo. Até acabar o processo, não é? Pois. Isso aí comecei a perceber, não, eu não posso fazer tudo. Isto é depois o problema de quem faz muito, tem que começar a cortar tarefas. Sim. E, entretanto, iniciou-se esse projeto assim. O projeto tinha outro nome, chamava-se Puro, tudo com U. Era uma marca muito mais conhecida do que é a Disa Campina agora, porque eu depois vou explicar o que é que aconteceu. Eu tinha o projeto Puro mais que as costuras, mas eu tinha alguém que fazia as costuras, então há sempre um pagamento que tem que ser feito à pessoa, o ir buscar as coisas, e levar. Há uma logística muito complexa. Sim. Horários, eu não podia estar só e simplesmente a iniciar uma produção em casa e finalizá-la em casa. Não é? Se eu tenho que ir aos fornecedores, tenho que ir aqui, tenho que ir acolá, a costura, etc. Sim, estavas dependente de outros, não é? Não era só o trabalho feito por ti. E a dependência de outros não é assim tão fácil, não é? E acaba por resultar em alguns problemas até a nível temporal. E de bloqueios e desenvolvimento de outras coisas. Eu podia estar a ficar a fazer outras coisas e não estava, enfim. Sim. E o que acontece aqui é que, para além disto, desta gestão e desta logística, eu estar a perceber que não estava a ser muito funcional, aconteceu-me uma coisa que acho que acontece também a milhares de pessoas, assim, choca-pico, o meu Instagram e o meu Facebook desapareceu.
Pois. Eu ia-me cair em tudo. Já passei por muitas coisas na vida, mas quem está dentro do negócio, e eu já tinha para aí uns 6 ou 7 mil seguidores. Era o teu canal, não é? O teu meio de comunicação, dar a cara, tudo, fazer barulho, não é? Já estamos a falar que eu tinha 2 anos e meio ou 3 de trabalho ali, exaustivo, e de conquistas, não é? Eu já tinha artigos, já tinha ido à televisão, já tinha artigos da revista NIT, tipo, eu tinha ali uma bomba de coisas maravilhosas, de parcerias com artistas, pessoas famosas, tudo que já não volta atrás. E agora, como é que eu vou fazer isto? Um canal onde tu estavas a concentrar todo o teu trabalho de referência, não é? Exato. Porque qualquer pessoa que quisesse saber mais sobre o teu trabalho, ou consultar, ou mesmo, portanto, era uma banca ali, não é? E Tudo, a tua montra foi-se à estava ali vida. no histórico, não é? Pois. E então o que é que acontece? Desapareceu tudo, eu fui-me abaixo a nível de motivação. Não queria começar do zero, não queria, já estava farta, não sabia já como é que haveria de fazer. E isto tudo porquê? Porque há passos, quando nós temos um negócio, eu já estava a chegar ao patamar de vou procurar uma loja, vou abrir um espaço físico. As coisas já estavam a decorrer num caminho. Entretanto, fiz um curso de massagista, de terapias de massagens, porque era uma coisa nova que eu nem nunca comentei, nem nunca mencionei, que é uma valência nova que eu vou associar ao meu projeto, quando houver espaço físico. E depois aí posso explicar o porquê. Porque o meu conceito é um conceito não só de peças e obras artísticas, mas muito espiritual e muito terapêutico. E então, se eu abrisse um espaço em que tivesse várias destas valências todas interligadas, para mim era uma coisa única e que eu nunca vi em lado nenhum. E pronto. E o que é que acontece? Olha, fiquei sem tudo, comecei do zero outra vez. Assim, e aí surge a Disa Campinho. Vou agarrar, como tu dizes, né? O sangue na guelra, lá outra vez. Exatamente. Vou agarrar na minha página pessoal, que tinha uma pessoal que era a Disa Campinho, fotografia, que é onde eu publicava meus trabalhos de fotografia dos casamentos, etc. E assim, isto veio a minha parte mais difícil. Assim, como é que eu vou agora? Porque o meu público-alvo não tem nada a ver com aquilo que eu tinha. Pois. Nada a ver. Mas foste aproveitar uma base que estava ali, não é? Eu sempre pensei em criar tudo do zero. Assim, zero, quando digo zero, é outra vez abrir uma página de Instagram e não sei o quê. Só que assim, não estava mais para isso e assim, das duas uma, ou eu vou-me focar só num projeto e pronto, não há nada a fazer. Então agarrei na que já tinha, não apaguei nada, ficou lá, o histórico todo da fotografia, porque é uma página pessoal, tem lá coisas dos meus filhos, etc. Sim, e tem lá interações, é importante para a página, para o desenvolvimento da página. Se apagasses aí é que era mesmo outra vez começar. Também era pior, exatamente. Sim. E então comecei a recriar e também a criar uma mensagem para as pessoas perceberem o que é que tinha acontecido. Claro que o engagement é completamente diferente, há pessoas que entendem, que sabem, também outras que não. Claro. Aquilo que eu reparo e que acho que muitas pessoas empresárias reparam quando abrem negócios é aquela minha página era mais amigos e familiares, que é as pessoas que nos conhecem, são as que menos dão interação a nível profissional do que quando eu tinha só a outra que era só... isto é incrível, mas é verdade. Sim, é verdade. Não conheciam de lado nenhum é que tem mais interação. Claro. E... Essas é que são o público-alvo. Nossa família não é o nosso público-alvo, não é? Não, elas dão-nos apoio. Exatamente. As outras que estás a dizer que têm mais interação são as que realmente têm interesse no teu produto ou serviço, não é? A gente agora estar aqui a falar de família, desculpa aqui à parte, faz muito lembrar, eu costumo falar muito nisto e não faz mal eu falar aqui também, porque de certeza muita gente passa por isto, quem está nas artes, a minha querida avózinha, que era um amor, já faleceu, e a minha avó costumava dizer muitas vezes, ai filha, mas artes, o que é que tu fazes com isso na vida? Olha, mas eu tinha dificuldade a explicar o que é que fazia. As minhas avós, design de comunicação. Sim, mas porquê que vais para a médica? És tão inteligente. Pronto, a minha irmã foi para a enfermeira, é mais fácil explicar. Exato, depois tens alguém na família, na enfermagem ou na medicina, ou advogados, não é? Aquelas coisas que é aquelas... mais antigas, não é? Exato. É isso, a profissão mais antiga. Que são as que todas as pessoas fazem, é fácil explicar. E então eu não conseguia explicar o que é que eu fazia. E assim, então assim, eu faço tudo, já viste, é espetacular.
Tudo, mas bonito. Faço tudo, mas bonito. Exato. É com arte. Felicidade nas pessoas. As pessoas não saem lá a chorar que foram ao dentista, por exemplo. Pois, exatamente. Bem, Ok. Então diz-me neste momento, o que é que dá mais gosto fazer no teu negócio? o meu negócio é a liberdade da criação. A liberdade de criação, de eu agarrar, criar e não estar a projetar o que é que vou fazer e como é que vou fazer e como é que vai correr. Porque quando nós estamos em gestão temos que fazer isso tudo. E eu não faço nada disso. Então é aquilo que eu sinto, inspiro e faço, crio e o que fica. É mais espontâneo, não é? Mais É espontâneo. espontâneo. E as minhas peças, pois entretanto não te falei que eu comecei a desenhar e desenho ainda, como é óbvio, e o meu projeto está muito sempre ligado ao desenho. E aos quadros. Entretanto, comecei a fazer os brincos porque eu comecei a explorar materiais, fazer coisas em materiais ecológicos. Então veio a madeira. Certo. O que é que eu vou fazer na madeira? Olha, vou experimentar. É que eu detestava, não vou dizer detesto agora, não é? Eu detestava tudo o que era minucioso. E assim, não, eu não vou dar bem com isso, eu não gosto de coisas pequeninas e não tenho paciência. Eu também sou assim. Eu gabo a paciência das pessoas que fazem costuras. Sim. Que mexem com agulhas. Eu não consigo, eu não tenho paciência. Eu sou muito nervosa para essas coisas. Mas entretanto, É preciso ter muita paciência. começo a desenhar formatos e formas e mandei para uma empresa de como é que se diz, de impressões, não é? Certo. Eu tenho muita confiança e perguntei, consegues fazer aqui uns cortes a laser, a ver se o que é que isto dá? E aquilo funcionou, até funcionou. Okay. E comecei a pintar as madeiras, só que depois das madeiras vem a parte minuciosa. O pintar as madeiras era muito agir para mim, não é? Estava muito agir. Só que depois, e agora, como é que eu vou pôr? Tive que começar a errar muito e a estudar muito os ferrinhos. Claro. É a parte muito chata. Né? A testar, até chegares ao produto que funciona. Então, exato. Faz parte de todo o processo. Gostei dessa parte da liberdade, de fazer os brincos. Gostei de começar a criar brincos e perceber que as pessoas diziam que são diferentes dos outros, apesar de serem simples. E começou a haver uma adolescente. Olha, eu sou fã, gosto muito, digo-te já. Obrigada. És um amor. Ok, pronto, então começaste a fazer, começaste a perceber que era uma nova área, não é? No fundo, são peças, não é? Peças já moldadas, já não tanto a parte do desenho, se bem que está o desenho incluído. Não, eu tenho que os desenhar, depois vou fazer, isto é um processo também. E para além disso, que é uma coisa fundamental e que eu ainda tenho que saber divulgar melhor, que assim, eu até divulgo isso, mas às vezes as pessoas não percebem, porque é uma coisa tão única e diferente. Cada peça tem uma história por trás, ou seja, tem um significado. Então eu tenho um mini textozinho que escrevo sempre a dizer o significado de cada peça. Tem uma simbologia por trás. Ok. Isso é muito interessante. Sim, dá um conceito a cada peça, ou seja, não é só o conceito da tua marca, é isso. É o conceito e identidade, estás a dizer, das peças, não é? Isso é como, olha, o meu pai trabalha em restauro de móveis e é interessante, ele quando está a restaurar uma peça, aquela peça pertenceu a alguém, que se calhar antes ainda pertenceu a outra pessoa, portanto, aquilo tem ali história. Isso é que a história de arte gosta dessas coisas. Ele já chegou a encontrar fotografias antigas e cartas, imagina, de arrepiar, debaixo das gavetas do móvel, por baixo da gaveta estava lá uma cartinha, uma fotografia, coisas muito engraçado, não é? Portanto, a história que aquele móvel, não é? Pronto. E eu quis criar peças que as pessoas se sentissem identificadas com elas e a pensar assim, isto foi feito para mim, isto é meu, isto é a minha essência, é a minha imagem. É único, é personalizado, não é? É isso, porque nós nos dias de hoje estamos habituados a ter tudo industrializado. Olha, pronto. Não vamos fazer publicidade ao IKEA. Não, eu gosto e não vou dizer mal. Eu estou a dizer é o formato de toda a gente consegue ter, é a facilitação. Eu aqui até facilito, os preços são baixos. É isso, é mais acessível. Mas, no entanto, é pensado, é sentido, não é? É diferente. Sim. Pronto, ia-te perguntar, então, como é que te sentes atualmente? Fazendo agora aqui, pensando, refletindo no passado, isso, falando do que te aconteceu, não é? Todo o processo, a dificuldade, etc. Como é que te sentes? Sim, sinto-me a nível profissional melhor, prefiro ter um projeto meu, com a minha essência, usar as minhas valências, não é? Assim, sei o que estou a fazer, confio,
não é? Naquilo que faço, não tenho que estar a medos se alguém vai gostar ou não do meu resultado final, porque não estou com medo nenhum. Antes tinha aqueles medos, não sei se o patrão vai gostar do resultado final, não é? Sim. O patrão és tu. És tu próprio, não é? É diferente. Sim. E é diferente quando estamos a fazer as coisas para nós e gostamos do que estamos a fazer, ou seja, é uma área que nós gostamos, o produto final sai melhor. É impossível não sair melhor porque estamos a fazer uma coisa com gosto, não é? A nossa dedicação vai a 100%, não é? Exato. É nosso e gostamos do que estamos a fazer. Exato. Então, Disa, para terminar, que conselho darias a ti mesma antes de te teres tornado empreendedora? É assim, eu até podia falar sobre a conta ter ido abaixo, mas é impossível. É impossível porque ninguém controla isso, e então... Claro. Sim, não podias adivinhar, não é? Não podias adivinhar. Não dá. Aquilo que eu posso dizer é a parte das tarefas. Eu faço e sempre fiz muita coisa ao mesmo tempo. Isso também não é saudável, independentemente do negócio ser meu. Não é? Começamos a fazer as nossas coisas, usamos as nossas valências todas em peso e medida. Temos que perceber que existem coisas que temos que passar para alguém fazer. Por exemplo, eu passar para alguém, por exemplo, uma gráfica fazer as minhas peças, é dar uma função e eu não ter que ter aquela preocupação. Vai fazer as peças... Confiar, sim. O meu cérebro começava já a pensar, vou ter que arranjar uma máquina a laser, não sei o quê, eu vou fazer as peças em casa. Não, há coisas que a gente tem que dar e deixar os outros. Temos que delegar, não é? Para quê? Para dar espaço e tempo de nos focarmos outras coisas. Que é a parte, és a criativa, lá está, não é? Idealizas a ideia, tens de ter tempo para isso. A outra parte que já é mais automática, não é? Porque tu já envias tudo pronto, a pessoa já vai reproduzir aquilo que tu enviaste, não é? Exato. Pronto, essa parte podes passar, não é? É delegar. Ok. Está bem, pronto, olha, chegámos ao fim das nossas perguntas. Gostei muito de te ter cá, Diz, obrigada. E por teres trazido aqui a tua história, grande história. Não tocámos na parte da maternidade. Sim, é verdade. Não aprofundámos muito a parte da maternidade, mas eu acho sempre interessante porque as convidadas que trago aqui, acho que só uma ou outra é que não eram mães. E nota-se que é um fator também que pesa muito na hora da decisão, não é? Nós temos uma casa de 7, ok? Sim. Só para sabermos. E animais de estimação? Tem animais de estimação? 2, pronto. É isso, haja alegria. Isso no Natal é que é bom, não é? Família grande. É uma maravilha. Eu gosto da confusão. Gosto que há silêncio. Quando há silêncio, alguma coisa se passa. Com crianças é assim. Tem que haver a barulho, não é? Pronto, olha, obrigada, Diz, e obrigada a todos os que estiveram aqui a assistir a mais uma live de Mulheres Empreendedoras com Sangue na Guerra. Então vá, obrigada, beijinhos. beijinho, Rita. Até à próxima. Beijinhos.